boa noite. Fala, senhor Cassiane. Bom, como é que tá essa força aí? Ah, Cassiane, só pra te avisar, tá? Sua caixinha foi despachada hoje, viu? Tá a caminho já. Ficou legal esse meu esquema aqui hoje. Ai, paradinho. Eu vi, Caí. Eu vi. Não viu, não. Não viu, não. Oi, o homem tá no bico hoje. Tomar um Speridzinho 3. Garrafinha pequena tem essa vantagem, né? Cara, é na medida, né, bicho? Você sabe que eu tava pensando nisso outro dia que eu abri uma garrafa dessas daqui pra tomar. E, cara, você toma uma garrafinha dessa, não é exagerado, também não é pouco. Cara, ela é na medida, bicho. É uma quantidade muito bacana. Foi Fala, isso seu que eu fiz. 17,90. Foi Não por isso pode que eu falar. fiz as latas, né? Pra ser um tamanho. Perfeito, né? Bah, Não é ruim, não. Não é ruim, não. eu até nem ia beber, mas eu também vou pegar uma garrafinha e vou tomar Pega. no bico. Uma Uma garrafinha. garrafinha. Uma long neck de 1 litro. Uma garrafinha. Vamos trocar de garrafinha. Fala, senhor Abel Paz. Você tá bom, Abel? Ô, Abel, sua caixinha também viajou hoje, viu? Tem caixinha do clube Só- chegando aí, ó, os dois sócios Só os cachudos. primários aí. É, o Só os Cassiano e o cachudos. Abel. Só os cachudos. Vão receber caixinha em breve aí. Com o lançamentinho do mês e tudo, esses safados. Isso aí, senhor. Isso aí. 5 pessoinhas a bordo aí já da nave. Nossa, tô com uma cara de sono, né? Deus o livre. Cara, eu tô vendo que quando eu envelhecer um pouco mais, eu vou ter que tirar aqui em cima para não fechar o olho, porque já tá por cima aqui, ó. Sim. Daqui Sim. a pouco- meu olho já é pequeno, né? Normalmente, ainda com esse troço tapando, daqui a pouco eu vou estar assim, ó. É legal, Parece que fica eu com vou uma estar cara de... eternamente. Fica com uma cara de Kate Richards meio louca. É legal, bacana. Deixa. Tira não. Fala, Gostou, Gabriel. gostou? Plop. Dei um tapa hoje aqui, ó. Entendi. Sim, tá bem diferente, bonito. Ficou bem legal. Ficou bom. Tirou aquele 1 milímetro de cabelo que tava aí. Claro. Não, o problema não era o cabelo aqui, né? O problema era que aqui tá acabando. O problema é que aqui do lado ainda tem. Então fica aquele tufinho aqui e aquela penugem em cima. Sim. Sei bem como é que funciona o esquema. E é isso, o que eu quero saber, senhores, é se alguém identificou a referência da foto dos hidromeliantes dessa semana. Essa eu gostaria de saber, hein? Se alguém sabe a referência, fala, seu Ícaro, beleza? Gabriel, é que eu passei 0, não passei gilete, aí não deu pra ilustrar. Eu preciso achar uma hora, qualquer hora aí, uma foto, cara. Eu já raspei a cabeça em 2 ocasiões na minha vida já. Eu fico muito parecendo um Buda, cara. É muito feio, cara. Eu fico redondo, tipo Kojak, sabe? Kinder Ovo. Eu fico muito parecendo um Kinder Ovo, cara. Eu tô me sentindo Humpty Dumpty de cavanhaque. Cara, é tenebroso, bicho. E aí, senhores? Venham, juntem-se, é nosso. A menininha batendo loucamente na porta aqui. Juju. Bonitinho, acho que a gente pode começar de leve respondendo as perguntinhas youtubescas, né? Acho que a gente pode começar Pode. por lá, enquanto a galera vai entrando aí e tal. Assim a gente também não perde tanto tempo. Exato. Bueno, temos 2 participantes essa semana. Um deles é o nobre João Cassiani, que já tá aí. Né? Opa. E ele veio com 2 perguntinhas. Boa noite, nobres. Comenta a questão de protocolos para a produção e como evitar, minimizar contato do hidromel com o ambiente nos processos de tráfica e engarrafamento. João,
protocolo que normalmente eu falo aqui é a forma como tu vai lidar com o processo, né? O que tu vai fazer. É basicamente a listinha ou o que tu sempre faz quando tu tá trabalhando no hidromel, né? Então, quando eu falo, por exemplo, protocolo de limpeza e sanitização, é o que tu vai fazer para fazer a limpeza, que é a parte mecânica da coisa, normalmente, né? Que daí é aquela limpeza com água e sabão, né? Com algo não abrasivo para não arranhar o teu fermentador. E a sanitização daí, sim, com agente sanitizante, o iodo, álcool, ácido peracético, enfim, o que for a tua preferência. E o protocolo de fermentação é quantidade de inóculo, como é que tu vai fazer a remoção de CO2, né, as medições, o acompanhamento. Então, assim, quando eu falo protocolo, é mais uma forma de dizer que eu tô querendo mencionar as práticas que tu vai ter durante os processos do que exatamente algo específico. Até porque, de acordo com o teu equipamento, com a tua receita, com as tuas, né, as coisas que tu tem à tua disposição, tu vai ter que montar um protocolo específico para ti, né? Então, por exemplo, eu que não tenho como ter aqui controle de temperatura, porque eu não tenho espaço e tudo mais, eu montei um protocolo de produção dos meus hidroméis, aonde eu tenho práticas específicas de acordo com os fermentadores que eu tenho, com o espaço que eu tenho, com as receitas que eu vou produzir. Não significa que os meus protocolos sejam os mesmos do Luiz, sejam os mesmos que tu vai fazer. Existem algumas coisas, algumas técnicas, algumas práticas que são recomendadas, mas de acordo com as tuas possibilidades, tu vai ter que adaptar elas dentro da melhor forma possível. Não sei se o Luiz quer complementar. O legal só de você estabelecer um protocolo de produção, um protocolo de boas práticas, é que você elimina um pouco de margens para imprevistos que podem dar problema no processo. Então, você adquirindo aquele protocolo, o que é um protocolo, né? É um caminho a seguir, é uma série de etapas a serem seguidas. Então, você começa a criar uma sequência que você sabe que funciona, ou que você testou, ou que alguém testou e te passou posteriormente. Então, é sempre legal você, ao longo do tempo, desenvolver um protocolo. Quando eu prestei, por exemplo, a consultoria para o pessoal da Langsky, uma das primeiras coisas que eu fiz foi exatamente elaborar um protocolo de produção, passar para eles e falar, olha, galera, a gente vai seguir estritamente esse negócio aqui, ó. A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer assado, vai fazer assim, vai fazer assim. Ah, mas e se acontecer tal coisa? Se acontecer tal coisa, lá na frente, quando acontecer, se acontecer, a gente analisa e vê a melhor solução. Mas o protocolo que a gente sabe que funciona dentro do que foi planejado é esse. Então é legal porque você já tem ali como antever diversas etapas, diversos momentos de produção, se programar e tudo mais. A sua segunda pergunta, inclusive, cabe dentro de um protocolo, né? Como eliminar o contato do hidromel com o oxigênio ali, com o ambiente, evitando oxidações e contaminações. Você tem que desenvolver um protocolo pensando nisso. Então, proteção com CO2, sempre joga CO2 em cima do balde fermentador, tanto do que está cheio como do vazio, para onde vai ser trasfegado. Você já forma uma camada. O CO2 ele é mais pesado que o oxigênio, né? Então ele vai pro fundo do fermentador, forma uma camada protetiva, você já consegue trasfegar na proteção do CO2. Você vai trabalhar cuidando do ambiente onde você vai trabalhar trasfegas, aberturas de fermentador. É legal, o Marcelo Barga da Bio4, ele fala que é até legal você encher um borrifador com um sanitizante e antes de trabalhar no ambiente, espalha na coisa toda, né? Espalha por todo o ambiente ali, porque fazendo isso você tem um ambiente um pouquinho melhor, você controla um pouco mais a situação como um todo. Então, para isso você precisa de um protocolo. Por quê? Toda vez que você for fazer uma trasfega ou qualquer outra coisa, você já vai ali, prepara tudo, prepara ambiente, já separa o CO2, porque você sabe que é aquilo que você tem que fazer. Tá? Essa é a minha visão da coisa. Eu até brincava, né? Sempre brinquei que eu preparava... Falando em limpeza, tava passando pano aqui hoje. Eu sempre preparava 1 litro e pouco de solução de iodo para justamente passar no ambiente, né? Passar em tudo. Eu passava nas superfícies, passava nos equipamentos, passava nas entradas de ar, né? Eu sempre brinquei de
borrifa para cima, cai embaixo e toma um banho para te poder ter certeza que tá tudo sanitizado, aquela coisa toda. Então, tomem cuidado, sempre façam isso. E como o Luiz falou, o protocolo é justamente isso, são as práticas que tu vai ter em cada etapa do teu processo, né? Esse contato pode influenciar na guarda? Sim, porque claro, se tu tiver um ambiente, né, não tão protegido contra oxigênio e tudo mais, isso pode afetar a tua maturação, né? Teu envelhecimento. Ele vai estar levando para dentro da tua garrafa ou para dentro do fermentador onde tu vai maturar coisas que tu não queria, né? Então tem que ter esses cuidadinhos. Outra coisa, né? O Luiz falou ali de CO2 e tudo mais. Cuida quando tu for fazer a trásfega, né? Aquela coisa. Bota a mangueira no fundo do recipiente aonde você está levando a bebida para que não haja splash, não haja agitação, não haja incorporação de gases que tu não queira, né? Tenha sempre cuidado com a limpeza, com a sanitização, né? Então, sempre faça a maior proteção possível que tu conseguir. Você pode até chegar, por exemplo, a cuidar ao extremo, jogar CO2 dentro das mangueiras que o líquido vai circular. Já parou para pensar que o atrito do líquido dentro da mangueira vai estar absorvendo o oxigênio que está dentro dela? Então, por que não purgar esse oxigênio ali com CO2, né? Então, tem um monte de detalhe que você for pensando, tem como você ir protegendo. E isso não só proteger entre as fegas, né? Você falou do contato do hidromel com o ambiente, então eu estou respondendo, intuindo que a gente está falando de momentos de fermentador aberto. Mas e quando o fermentador está fechado? Quanto de espaço vazio tem ali dentro? Esse espaço está protegido com CO2? Não está, né? O seu fermentador é um fermentador que, quando esfriar e o líquido der aquela encolhidinha, ele vai vazar ar para dentro, né? Vai entrar ar dentro dele ali. Então, um monte de coisa que você tem que se preocupar, né? E mesmo que você purgue o oxigênio do tanque do fermentador com CO2, depois de alguns dias, esse CO2 vai ser absorvido para o líquido. Você tem que fazer a reposição de CO2 de tempo em tempo. Então, cara, uma vez ali cada 10 dias, quase que semanal, se abusasse muito da coisa, você tem que abrir um pouquinho o fermentador ali, purgar mais CO2, purgar o oxigênio, né? Jogando CO2 ali. Então tem um monte de coisa de contato, de possibilidade de melhorar o tempo de guarda, as características mais originais possíveis do hidromel, né? Claro que eu tô falando um monte de coisa, CO2, líquido absorve CO2. Vai chegar uma hora que o seu hidromel corre o risco de ficar levemente frisante. Então, antes de engarrafar num caso como esse, você faz uma trasfega para dentro de um fermentador fechado, aí sim causando um splashzinho dentro do fermentador fechado, tá? Para quê? Para que esse CO2 libere do líquido com atrito, vai proteger, o próprio CO2 saindo do líquido vai proteger o líquido, e aí você pode engarrafar sem gás. Você faz uma remoção em ciclo fechado do gás ali dentro. Só para cumprimentar, teve uma galera que entrou aí, o Edão Porva, o nosso Ferreiro Mor, entrou o Daniel Lima, salve Daniel, todos muito bem-vindos. Kathleen Correia, Araclay, Greglana, sejam todos bem-vindos, pessoal. Bem-vindos. Importante é chegar, Araclay, importante é chegar. Vamos para a segunda perguntinha, então. Já tem pergunta aqui na live hoje, que foi o Menino Thiago. O Menino Thiago também está sempre fazendo perguntas no nosso YouTube, né? Muito obrigado pela participação, isso ajuda bastante. Boa noite, amigos. Tudo bom com vocês? Tudo jóia. Eu tô bem, eu acredito que o Luiz também. Um pouquinho cansado, podia tomar mais café, mas o hidromel tá indo bem, Tenho uma dúvida sobre sorbato de potássio. Devo adicionar ele na maturação ou antes de envasar? Luiz, você que é o nosso especialista em químicos, já que é muito. Quase isso. Cara, o sorbato você vai adicionar a partir do momento que você não quiser que tenha mais fermentação, né? Então o sorbato, o que ele faz? Ele atua em cima da célula da levedura, evitando que a célula se multiplique. Porque como é que as levedurinhas crescem? Como é que a população de levedura cresce? Elas crescem por multiplicação celular. Elas não fazem sexo, elas são assexuadas. Então,
nasce um brotinho na célula-mãe, esse brotinho vai crescendo, copia todas as organelas, por fim copia o núcleo, fecha as paredes, elas se separam e assim vai. O sorbato ele evita que esse brotamento celular aconteça, então ele evita que nasçam novas gerações de levedura, tá? Então, a partir do momento que você não quiser mais fermentação, você adiciona o sorbato, dentro de algumas horinhas, provavelmente, a fermentação vai cessar. Importante notar que para o sorbato ser bem efetivo, é legal ter também sulfito adicionado, tá? O sorbato perde eficiência se você não colocar sulfito previamente. Então, o ideal é você colocar tipo sulfito num dia e no dia seguinte sorbatar, tá? Então, no primeiro momento, você vai sorbatar para evitar que a fermentação aconteça ou quando você deseja que ela seja interrompida. Isso pode ser no meio de uma fermentação que você quer parar naquela densidade, isso pode ser antes de você fazer um back sweetening para adoçar um hidromel que já está pronto, ou pode até ser para garantir. Você está com o mosto ali, você já até de repente sulfitou, sorbatou, mas você viu que tem algum serzinho ali querendo voltar a fermentar, você pode sorbatar de novo para garantir. Só cuidado que o sorbato ele deixa aroma residual, ele gera um tipo de perfil aromático chamado geraniol, né? Que tem aromas tipo gerânio, rosa, uma coisa meio floral, uma coisa meio balinha, dessas balinhas de caramelo, não caramelo, essas balinhas de açúcar que tem um aroma bem doce, bem chatinho até na real. Então você tem que tomar muito cuidado com o sorbato para não gerar esse tipo de perfil, tá? Então, acho que é isso. Acho que eu até passei da pergunta dele, né? O geraniol, às vezes, para algumas pessoas também pode lembrar perfume. Sim, então, sim. Se tu tá sentindo cheiro de perfume no teu hidromel depois que tu sorbatou, foi um pouquinho demais. Por outro lado, só para complementar, o mel ele tem basicamente duas cadeias de compostos aromáticos e uma delas é a precursora do geraniol. Então, nenhum absurdo também você ter geraniol no hidromel. Tem que tomar muito cuidado para quanto de geraniol você vai permitir ter ali dentro. Esse que é o pepino. O geraniol pode atropelar o resto da família. Não pode. É aquela coisa do equilíbrio, né? Ele não pode estar demais. Exato. Bom, então vamos à primeira perguntinha. Casa del Toledo. Perguntinha, pessoal, se calculei errado a quantidade de leveduras para inocular, posso preparar uma nova leva da mesma levedura e inocular em qualquer momento? Luiz? Quer responder você? Pode responder você. Sim, pode. Desde que tu tenha certeza que, né, tu tá em condições ainda de inocular. Se não foi feito, se o álcool, tem que ver se o álcool produzido já não pode ser um problema, né? Porque dependendo da quantidade de álcool, tu vai ter que ter uma levedura muito ativa, muito bem nutrida ali dentro, para te poder inocular novamente. Mas a princípio, sim. Tanto que, quando tu tem problema de fermentação parada, né, tu prepara um novo inóculo de uma levedura mais atenuante, mais agressiva, entre aspas, né, que trabalha mais forte, aguenta um teor alcoólico maior, tu vai deixar ela bem ativa e viva ali, bem preparada para entrar no mosto, tu bota lá dentro para retomar a fermentação. Só tem que ver também questão de, por exemplo, pH, se o pH baixou demais, pode ser que não seja teu erro de cálculo de inóculo, e sim o pH que está impedindo a tua fermentação de continuar, né? Então tem pequenos detalhezinhos, mas pode inocular sim. E até eu colocaria uma perguntinha aqui. Ok, você se tocou que você colocou uma quantidade errada de levedura. Mas observando o mosto, observando a evolução da densidade, é necessário fazer um novo inóculo? Tá? Ou você quer inocular só porque você descobriu ali que você colocou errado? Pressupõe-se, obviamente, que se você fez essa pergunta, deve ter alguma fermentação que não esteja muito legal, né? E você foi atrás das causas e provavelmente encontrou a causa na quantidade de levedura, o que é muito válido ser observado. Porém, por mais que você tenha errado, se a fermentação tá ok, cara, se a densidade tá baixando num ritmo legal, não tem aroma negativo, né? Não tá tendo problema de geração de compostos of flavors nem nada, para que colocar mais levedura? Então, às vezes, não é porque você colocou errado que se torna necessário. Observe bem o mosto e veja se precisa de fato.
eu tenho ainda outra perguntinha. Será que vale a pena tu botar a mesma levedura? Ou será que vale a pena, de repente, tu inocular uma cepa diferente que vai terminar a tua fermentação com outro perfil que vai ficar uma coisa muito mais interessante? Tem isso também. Existem muitas... No mundo da cerveja, né? Eu sempre falo de cerveja porque eu invariavelmente estou no meio, né? No mundo da cerveja tem muita fermentação mista que eles falam, né? Que nem sempre é só com Saccharomyces cerevisiae, às vezes entra Brettanomyces e tudo mais, mas muitas vezes eles fazem blends de leveduras diferentes ao longo do processo, que é para trazer perfis aromáticos diferentes, né? E as duas até junto, né? Exato. Uma vai dar o perfil de álcool que tu quer, né? E um perfil base de aromas e sabores. E outra vai dar alguma coisa um pouco diferente. Vai dar uns ésteres, pode trazer um fenólico que tu quer, né? Então, vale a pena ver se de repente não dá para testar essa brincadeira aí. Tem umas coisas que ficam bem bacanas. Super vale explorar, né? Até acho que 1 ou 2 lives atrás nós conversamos um pouco sobre leveduras aqui também, e até a gente tem que começar a pensar um pouquinho fora de só Saccharomyces cerevisiae, né? Tem outras coisas surgindo aí que dá para aproveitar. Uma coisa que está bem promissora é a Hanseníaspora uvarum, que é outro perfil, inclusive a célula da Hanseníaspora é diferente. Você tem as bretas da vida, que ainda é muito pouco explorado no hidromel, muito pouco explorado, né? Então, cara, tem um monte de possibilidade para brincar aí na frente da estrada. Só precisa começar a brincar com ela. Exatamente. Já que o Luiz não fala mais exatamente, porque eu peguei no pé dele, agora eu falo para bravo. Estou me policiando loucamente para não falar isso. Eu sei. Pior é que tu fala normalmente e eu só pego o pé do teu pé na live, né? Então, vamos lá. Menino Enzoquis. Qual foi o máximo de espaço vazio onde tem ar que vocês já testaram fazer hidromel? Por exemplo, num fermentador de cerca de 22 litros, é muito perigoso preencher um volume de apenas 20 litros? Não. Na verdade, nessa proporção seria o, por assim dizer, ideal, que seria 10%. Né? Tu tem que deixar idealmente de headspace para ficar legal a tua fermentação, por causa de espuma que pode formar e tudo mais, de 10 até 20% de headspace, né, que é esse espaço vazio. No início da fermentação, né, que vai ser uma atividade um pouco mais violenta, não tem problema até deixar um pouco mais do que isso, porque daí vai formar CO2, vai fazer a cama de proteção, vai estar tranquilo. O maior problema de espaço vazio é a partir do momento que não tem fermentação ativa. Aí tu tem que te preocupar com a quantidade de espaço, e quanto menor o espaço disponível para que haja a possibilidade de um oxigênio ou algum contaminante presente naquele ar que fica ali, quanto menor o espaço, melhor é para ti. E que nem o Boretti falou, né? Esse é um espaço legal, bacana para fermentação, porém para maturação a resposta é o mínimo possível, tá? Você conseguir encostar o hidromel na tampa do fermentador, ótimo, maravilha, tá? Porque aí é uma parte onde você não tem mais geração de CO2. Se você eventualmente esquece de fazer a correção do CO2 ali para purgar o oxigênio, você pode ter problema. Então é legal você deixar o mais cheio possível. Cara, tanque cheio até a boca não dá problema. No mundo do vinho a gente chama-se isso de atestar o tanque, né? Atestar vem do italiano, levar até a testa, levar até a cabeça. Ou seja, você vai até onde dá mesmo ali dentro dele. Mas, poxa, nem sempre eu vou ter hidromel o suficiente, porque se eu fermentei com 20% a menos do espaço, como é que eu vou encher o fermentador depois? Coloca alguma coisa de lastro ali só para ocupar volume, tá? Sabe uma coisa que funciona? Você só tem que ter cuidado para não bater muito, mas bola de gude. É vidro, é totalmente inerte, é fácil de sanitizar. Cara, você enche o fundo do fermentador ali, ele só vai dar volume, complementa. Você vai dar o volume que você precisa, tá? Eu já conheço o caso de gente que usou até pedra. Pegou pedra, sanitizou bem pra caramba e mandou ver. Aí, ó, bolinha de gude da vida. Encheu só para tá guardado para eventualidades.
né? Então é uma coisa, por exemplo, que funciona você ter esse atesto do tanque e ter mais segurança durante a sua maturação também. Então, 10 a 20% para fermentação é um espaço legal, pode ser até menos, que nem o Boneto falou, durante a fermentação. Maturação é outro papo. Beleza? E ele fez outra pergunta aqui, no caso de ser um Jaon ou algo do tipo, dá para baixar um pouco mais a guarda? Se tu tá querendo dizer no sentido da receita que pede 3 meses, cara, ela pede 3 meses por quê? Porque usa fermento de pão, o Jaon, e aí ela tem esse tempo por motivos específicos. Um deles é porque o fermento de pão não é específico, tu não sabe como é que vai fazer a formação do teu álcool e dos compostos, ele precisa desse tempo para arredondar. E tem relatos, né, eu mesmo já fiz um Jaon que demorou mais tempo ainda para arredondar. Claro, isso depois que eu tive um certo conhecimento, né, para provar a bebida. Mas não vale a pena diminuir tempo. A questão de tempo também é relativa, porque dependendo da qualidade da tua fermentação, temperatura, taxa de inóculo, tipo de fermento, a oxigenação do mosto, remoção de CO2, nutrição, enfim. Dependendo disso tudo, quanto maior for o teu cuidado e melhor for executada a fermentação, teoricamente, menos tempo de guarda vai precisar. Porém, esse teoricamente vai depender da tua receita. Por exemplo, um hidromel session com 6%, 8%, ele vai demandar tempo de maturação muito menor, mesmo que tu faça ele de uma maneira ruim, vamos dizer assim, do que um hidromel de 16%, por conta da presença do álcool, que é muito maior, e esse álcool vai precisar de tempo para arredondar, para incorporar, para harmonizar com a bebida inteira. Então, os tempos não trabalha só com tempo, né? Tempo de fermentação está errado, tem que ser através de medição de densidade, reatividade e tudo mais. Tempo de guarda, eu trabalho com análise sensorial. Eu vou provando, quando eu acho que está bacana, eu envaso, né? Luiz? Cara, não tem muito a acrescentar isso aí não, é bem por aí mesmo. Tempo de guarda é o tempo necessário para o hidromel arredondar, né? E isso não tem muito como a gente acelerar ou não, como baixar a guarda ou não, tem que cuidar do produto para que ele fique legal, né? Tem que correr atrás de ter paciência, é isso que você precisa, cara. Hidromel que você baixa a guarda, eu vejo da seguinte maneira: se você baixou a guarda, você está dando chance pro azar. Não importa em que etapa, em que fase, que tipo de hidromel, seja lá o que for. Você tem que cuidar de todos eles, cara, fino, do começo ao fim do processo, tá? Não dá muito para fazer essa brincadeira de baixar a guarda ou não. Vai firme nele até o final, por mais que fica bom, né? Porque já é um guerreiro, cara, não. É um hidromel. Cuida dele bonitinho até o final, tá? Exato. Você vai ser recompensado. E fazendo analogia com luta, né? Baixando a guarda, quando tu baixa a guarda, tu toma ruim. Né? Então, né? Tu pode dar muita sorte baixando a guarda e dá tudo certo, mas a tendência de tu baixar a guarda é tomar uma no meio da cara e é nocaute. Então, não vale a pena, a não ser que tu saiba o porquê e aquele hidromel te apresente que pode ser uma guarda reduzida, tá? Também vai da tua percepção. Falaram ali de Kveik no hidromel, sim, dá para fazer, né? Kveik é uma levedura bem guerreira, tem um perfil bem bacana. Já teve gente fazendo, eu ainda não fiz. O Araclay, acho que foi que falou que fez. Não, Casa del Toledo falou. Eu também nunca fiz isso aí, nunca brinquei com ela. Mas eu tomei um com Kveik e achei bem interessante. Bem interessante. Era um mel que já tinha um perfil um pouco frutado, um pouco floral, e casou com o perfil da levedura, então ficou legal, mas eu não provei, não testei ainda, e eu queria provar um que não fosse essa linha de o fermento e o mel estarem na mesma linha, sabe? Eu queria pegar um mel porrada, mineral, tipo que nem eu tenho aqui Bracatinga, e fazer uma fermentação com Kveik para ver o que vai dar. Legal.
O nosso jovem primata ali que perguntou qual a OG para se fazer hidromel session. Cara, depende de um monte de fator, depende de quanto você quer de álcool, de quanto você quer de dulçor residual, depende, né? Se você tá falando de hidromel seco, você vai precisar ali de 1050, 1060, né? Para fazer um session um pouco mais caprichadinho, chegando perto de uns 1070, mas eu acho que, cara, não sei lá, né? Hidromel 8%, dependendo de como ele ficar feito, ele é session peronomútil, né? Você pega o de maracujá, o Morfeu aqui do bonitinho mesmo, né? É um hidromel levinho, tudo papapá, mas você toma uma latinha, você sente o tapa na orelha, né? Então, o álcool do hidromel, cara, eu não sei o que ele tem, mas ele bate forte. Ele é um álcool que dá um chega pra lá bonito. É, que nem eu brinco, né? É uma pira diferente, né? Tu tomar hidromel... Assim, vamos ser extremo, né? Tu ficar bêbado de hidromel, ficar bêbado de cerveja, ficar bêbado de vinho, são coisas completamente diferentes. Com certeza. Eu, assim, por conta dos tragos da vida, né? Não sou mais um jovem mancebo nessa vida etílica, né? Digamos que eu já aprontei demais. E... Cara, a melhor bebedeira sempre foi, depois que comecei a beber hidromel, sempre foi com hidromel. Mesmo os hidroméis ruins que eu fazia no início. Eu sempre ficava mais alegre, não ficava aquele bêbado chato, aquele bêbado triste. Chato eu já sou na vida real, né? Então não dependia do álcool. Mas eu não ficava aquele bêbado triste, eu não ficava aquele bêbado incomodativo, né? Brigão. Não, eu ficava feliz, cara. É uma interação com o teu corpo muito diferente. É muito bacana. Concordo com o Bonetti, cara. E além de que tem todo aquele psicológico de que você tá compartilhando com as pessoas uma coisa que foi você que fez, né? Ou foi um amigo teu que fez e tá te presenteando, ou tá dividindo com você. Então é completamente outra história. Você já tem um estado de espírito diferente. E bebida sei lá, cara, 70%, 80% de estado de espírito. É a companhia, é o momento, é o dia. A bebida em si, ela é responsável por uma parcela, mas não é a maior parte, cara. Você pode tomar a melhor bebida do mundo, se tiver com o nego mala que você não gosta junto, vai descer atravessado, cara. Tem essa. O hidromel, acho que ele já, como nós produzimos, estamos falando para pessoas que em geral também brincam de produzir, vocês sabem disso, né? O prazer de abrir uma garrafa tua e servir pro amigo é outra história, cara. Então, eu acho que ele já ganha pontinhos daí, saindo daí já. Concordo com o Bonetti. Eu comecei a produzir para ter um hobby, para provar, porque eu não conhecia, né, aquela coisa de só tinha ouvido falar e tudo mais, e para começar a beber só por mim. Mas quando eu comecei a produzir, apresentar para os amigos e ver que eles gostavam e ficavam felizes, aquilo me deixava muito mais feliz do que eu beber a bebida, sabe? É todo um contexto psicológico, social, enfim, aí a gente vai ficar aqui divagando horas e horas e horas. Teve aqui... só para eu responder, né, a questão da OG. Cara, 1050, 1080 é uma média boa. É uma média bem boa. Só que aí vai depender, que nem o Luiz falou, do quanto de álcool que tu quer, o quanto de açúcar residual que tu quer, e se tu vai ter outros ingredientes para poder equilibrar isso tudo. Porque é muito simples a gente falar de álcool. Álcool é fácil medir. OG, FG, faz o cálculo, ok. Mas como isso vai incorporar na tua bebida? Isso é outra questão muito mais interessante. Só dar um oizinho aqui pro Jonatas, que apareceu aqui. Esse cara é das antigas, da época do colégio, hoje tá prestigiando aí. Opa, no teu Sandro também, o Sandrão entrou o Rei comentou, Marcelo Motter, Charles Schultz, que também é um frequentador aqui, tá sempre presente com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Sim, tem uma galera presentinha aí hoje. Bem show de bola. Apiários Carbonari, Adri Silver. Isso aí, uma turma. Perguntinhas. Façam perguntas, pessoal. Aproveitem. É raro a live
onde a gente tem um vácuo desse com falta de pergunta, hein? Aproveitem e colocar a pergunta de vocês aí. Se você não tem nenhuma pergunta agora na sua cabeça, lembre-se, bateu uma dúvida aqui, acessa o vídeo lá na semana seguinte no YouTube, no canal Popeye Hidroméis, e deixa sua pergunta lá nos comentários por escrito, que a gente sempre responde na edição seguinte. Tenta deixar na última edição, que é mais fácil pra gente também, né? Mas vai lá, deixa a perguntinha lá, e a gente vai trabalhar nisso aí depois, tá? Aqui é só hidromel, já. Não trabalhamos com cerveja nessa live por enquanto. Ó o primata aí, dando continuidade no session. O que mais define um session? Um session, na verdade assim, session, um termo para definir aquela bebida que está abaixo do padrão do estilo. Por exemplo, nós temos a IPA, que ela tem um perfil X. Session IPA, ela é abaixo no sentido de que diminui o álcool, diminui o corpo, porém mantém aromas e sabores para manter o estilo. No hidromel, a gente fala especificamente de álcool, porque questão de aromas e sabores tu pode jogar indiferente do teor alcoólico, tá? Claro, quanto mais alcoólico, mais potente tem que ser a questão de aromas, sabores, açúcares, para manter o equilíbrio, né? Normalmente os sessions a gente está falando de um hidromel com baixo teor alcoólico, normalmente leve, refrescante, tá? Claro que, por exemplo, o Edoni, né, o meu de hibisco com gengibre, ele é potente, ele tem sabores e aromas potentes, né? O hibisco é bem presente, o gengibre é bem potente. Porém, o gengibre ajuda a trazer uma questão de refrescância, né? A acidez do hibisco ajuda a limpar a boca, trazer refrescância. Ele tem uma leve carbonatação que é para trazer refrescância. Então, vai depender tudo do teu equilíbrio, né? Mas session, então, é normalmente considerado aquele hidromel até 8% de álcool ali, e que normalmente é mais levinho de corpo, não tão doce, né? Um pouco mais refrescante normalmente. É isso aí. Não tem muito o que complementar em questão do session. A gente só não pode realmente ter essa ideia que o Bonetti colocou, achei bem legal. Não é porque o teor alcoólico é leve que a bebida vai ser leve. Não é porque o teor alcoólico é mais leve que vai ser refrescante para você comer com peixinho, tá? A bebida ela pode ter características que complementem com o corpo, que complementem com estrutura, que tenha tanino, que traga dulçor, que isso tudo vai elevar a bebida como um todo, tá? Então não se enganem completamente em questão de álcool. No hidromel ainda reina um pouco, como também anda reinando no mundo do vinho, cerveja, o Bonetti pode comentar mais do que eu, mas essa pira de quanto mais alcoólica a bebida, melhor. Cara, isso é uma viagem do outro mundo, tá? Eu sou sommelier de vinhos há quase 15 anos e o que manda é o equilíbrio. A bebida pode ser fantástica, equilibrada em 10%. Show de bola! A bebida pode ser uma desgraça, mal equilibrada com 15%. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fala Mr. Kavinsky. Então, assim, bebida equilibrada é o que é importante. O resto é história. O resto é história, tá? Então, hidroméis leves podem ser sensacionais, acredite. E tem a hora certa para toda bebida também, entendeu? Você pegar uma bebida muito forte, muito intensa, muito tânica, para tomar na beira de uma piscina num dia quente, não tem nada a ver, tá? Aí você pegar um morfeuzinho de maracujá do Bonetti geladinho na lata, direto no balde de gelo e mandar para baixo num dia quente na beira da piscina, maracujá, meu amigo, teor alcoólico mais baixo, acidez cítrica no maracujá, refrescância, é a hora dele, é ali que ele vai brilhar. Então é importante a gente buscar o hidromel certo na hora certa e não se deixar enganar por rótulos, tá? Experimenta o negócio. Experimenta, vai lá e prova. Você pode se surpreender muito forte. A gente tem muito essa coisa de ser influenciado por rótulo, por descrições e por tudo. Eu mesmo fiz nas minhas latas descrições mais cheias de frosô para ficar bonitinho, né? Para tentar trazer um pouco da ideia do que é a bebida, mas
ainda assim não faz jus. Não faz jus. Tem que provar para saber. Mas tem o teu gosto pessoal e tem a hora da bebida. Eu sou um cara que gosto de coisas potentes no sentido de que, por exemplo, cerveja. Eu gosto de Stout, Imperial Stout. Minha geladeira, mais da metade das cervejas é de Imperial Stout. Tudo acima de 8, 10%. E eu tomo inverno, verão, chuva, sol, frio, calor, não interessa. Mas isso sou eu. Mas eu sei reconhecer o valor de uma cerveja leve num dia quente na beira da piscina, que nem a gente fala aqui dos hidroméis na beira da piscina. Então tudo tem o seu valor. A questão do hidromel leve ser equilibrado é um pouco mais difícil, que nem falaram ali. Porque quanto mais potente o alcoólico, mais potente os sabores e aromas, mais fácil de esconder possíveis defeitos, né? Mas, cara, tomar um hidromel leve, refrescante, é coisa de louco. Sim. Inclusive, eu remodelei um pouco o Mighty Mo, que vai sair do terceiro lote. Ele vai ser diferente dos Mighty Mo's anteriores. Ele vai manter, obviamente, o perfil, caramelo, toffee, aquele toquezinho defumadinho, especiado, puxado para pimenta e tudo mais. Mas eu baixei o álcool dele. Eu baixei o teor alcoólico dele, ele tá indo para cerca de 8%, tá? E o Prometheus, que vai ser o hidromel novo, também vai vir com 8%. Por que eu baixei? Já quero. Por vários motivos, né? Um deles é exatamente isso. O hidromel tem que ter drinkability, né? O cara tem que sentar e tem que tomar, tem que ser gostoso, tem que ser fácil, tem que ir embora. E é mais fácil, pelo giro que eu tô tendo com os meus hidroméis aqui, eu preciso que ele mature um pouquinho mais rápido para poder ficar mais bacana na mão do consumidor, né? Os lotes eram para estar durando um pouquinho mais, infelizmente não estão, mas aí como um compromisso de maturação do produto, para o produto chegar mais pronto, então eu baixei também um pouco o teor alcoólico deles. Então vocês vão ver, a partir do mês que vem, se tudo continuar dando certinho, nós vamos ter os 2 hidroméis ali, os 2 com 8% de teor alcoólico. E eu digo uma coisa, não perdeu em nada de corpo pro Mighty Mo, que tem 11%, cara. Nada. Até fiz uma prova técnica do Mighty Mo novo hoje e abri uma garrafa do Mighty Mo dos outros lotes. Tá ali, cara, em termos de corpo, você não percebe a diferença. Então, por quê? Porque ele foi ajustado para isso, né? Ele foi ajustado para chegar lá. 2 de cada, por favor. Será providenciado, cara. Tem umas perguntinhas aqui. Adri Silver, infusão de extrato de hibisco é melhor fazer a frio, com álcool ou chá de hibisco? Depende. Eu uso muito hibisco, eu sou fã de hibisco. Tenho, acho que 4 receitas que eu já fiz na vida com hibisco. A mais famosa minha é o Viking Blood. Né? Começou com a receita do blog do Pompeia, do Luiz, e eu fui ajustando e modificando para o meu perfil. Cada tipo de extração vai te trazer coisas diferentes, né? Extração a frio, extração alcoólica, extração a quente, cada uma vai te dar coisas diferentes. Geralmente a extração a frio em água, por exemplo, ela vai te dar menos acidez do que a extração a quente, tá? Extração em álcool, ela vai trazer bastante cor. Claro, não que as outras não tragam, mas, por exemplo, extração a quente do chá de hibisco, né, da hibisco em flor seca, geralmente a cor não vai ser um vermelho vivo, vai ser um vermelho acobreado, já puxando para o cobre. Então, assim, cada um dos tipos de extração vai ter o seu ônus e bônus, né, a sua vantagem e desvantagem, e vai incorporar coisas diferentes para a tua bebida. E aí resta tu provar e ver o que casa melhor na tua ideia. Isso aí. O Felipe Caporali falou ali que ele já tomou hidromel, que acertou na marca, rótulo, nome e errou na bebida. Acontece também. Faz parte da vida. Acontece. Abel Paz 23, fugindo um pouco da temática, kkk, o que é necessário para ser um sommelier? Seja no mundo do hidromel, vinho ou cerveja. Existem diferenças entre cada tipo de sommelier? Bom, Abel, eu posso falar um pouco sobre a minha prática como sommelier, né? O sommelier, cara, ele é o profissional que ele se especializa em interpretar a bebida.
Ele se especializa em dissecar o que tem dentro de uma garrafa. Então, não só analisar a qualidade, mas analisar a que perfil de público aquilo se propõe, qual é uma boa harmonização, qual é o melhor momento para aquela bebida, quando oferecer ele para um determinado cidadão ou não. Aquele cidadão tem capacidade de extrair o que aquela bebida vai oferecer para ele ou não. No caso, ele tem que ter discernimento para, se for montar uma carta, né, de hidromel, vinho, cerveja, ele tem que trazer bebidas que se complementem de uma maneira a atingir o maior número de pessoas, situações e harmonizações o possível. E isso, cara, você adquire esse conjunto todo de características, você adquire basicamente de duas maneiras. Uma, estudando muito, você tem que ler muita referência, autores, produtores, tem que se informar, tem que saber, tá? Isso faz parte do negócio. E o outro ponto é experiência na prática. Você tem que provar muita bebida. No começo, tutorado por alguém que tem experiência na área, para ele te mostrar o que é importante você observar. Então, como é que eu analiso se essa bebida é boa ou não? Como é que eu analiso se ela é harmonizável com tal prato ou não? Como é que eu interpreto o que o consumidor quer? Porque eu vou falar para você, eu já trabalhei de sommelier em restaurante, cara. Você interpretar o que o cidadão quer tomar, se o cara não sabe nem explicar o que ele quer, é uma arte, tá? Então você tem que extrair a informação de um cara que, em geral, não tem noção de como te explicar aquilo. Então é um conjunto de habilidades onde você liga o ser humano às bebidas, avaliando a bebida toda dentro desse contexto. Se existe muita diferença, basicamente é especialização numa bebida ou em outra, né? Eu não acredito que vai ter diferença significativa do sommelier de cerveja para o sommelier de vinho e de hidromel. Você tem que se especializar naquela bebida, mas os fundamentos são muito, muito, muito parecidos, cara. Muito parecidos, tá? Você tem que manjar de serviço, você tem que manjar da história da bebida, você tem que ter toda aquela arte do atendimento ao pessoal e tudo mais. Então, eu acho que para ser um sommelier, muito estudo, muita prática bem orientada e gostar de conversar e interagir com pessoas, que não é bem o meu forte, pra dizer a verdade. Eu não sou sommelier de nada, né? Mas a diferença básica realmente é o foco na bebida específica que tu está trabalhando. A teoria, vamos dizer assim, a parte genérica, né, de conhecimento é a mesma, né? É análise sensorial, fazer as comparações, as integrações da carta de bebidas que tu está formando ou que a casa já tem com as comidas que a casa oferece, saber indicar de acordo com o perfil do consumidor o que ele quer. E além do que o Luiz falou, do que o cara que não conhece nada, tem aquele que chega e te diz, me surpreenda, qual a tua preferência? E aí tu tem que te virar em 2, 3. Cara, eu trabalho com atendimento ao público minha vida inteira, com atendimento ao público na área de bebidas desde 2016, mais especificamente, assim. Eu tinha trabalhado em outras ocasiões, mas era uma coisa menos específica, né? Era botecão, né? Cerveja canela de pedreira, aquela coisa, então não tinha muita percepção de perfil de bebida. Mas, cara, é isso, é o sommelier principalmente, porque daí ele tem uma carga teórica, uma carga de responsabilidade muito maior. Ele tem que identificar o que o cliente quer e fazer a experiência toda dele, não só com a bebida, a experiência da bebida com o lugar, com a comida, com a situação, ser uma coisa única e específica para ele. Então, é uma coisa bacana. Eu espero que um dia a gente tenha a formação de sommelier de hidromel que eu quero fazer, né? Que eu faria. Já me falaram para fazer de sommelier de cerveja, eu não quero nem ser juiz de cerveja, porque, cara, o hidromel é a minha vida e é isso aí. Perfeito. Só mandar um oi aqui, o Renato Bedori entrou. Cara, o Bedori é um dos melhores e mais inovadores chefes de cozinha que a gente tem aqui em Curitiba. O cara é show de bola.
Entrou também o Carloto, que está sempre presente. Seja bem-vindo, Carloto. Diego R. Marques, 86. Seja bem-vindo, Diego. Isso aí, galera. Legal ver. Falta 10 minutinhos, mas só de ver vocês aqui, ficamos muito agradecidos. É lindo, é lindo. Teve uma pergunta do Vila Mandassaia. Para esses hidroméis leves, quanto tempo vocês calculam entre início de fermentação e servir? É complicado, porque realmente depende. Mas eu vou falar o que o Steve Piatz falou numa live ou podcast que ele fez com o Brad Smith, que é o criador do Beer Smith, aquele programinha de desenvolver receitas. Um hidromel session com o uso de todas as melhores técnicas, equipamentos, né, e insumos, se tudo completamente bem feito, com uso de clarificantes, dependendo do teor alcoólico, tu consegue fazer em até 15 dias. Eu já testei e funciona. Porém, esse mesmo hidromel ficou ótimo de beber depois de mais de mês. Então vai depender. Vai realmente depender. Cara, eu fiz um hidromel de 16%, que normalmente a gente deixa maturando, envelhecendo por anos, enfim. Eu consegui, do início da produção até ele estar pronto para servir, de uma maneira aceitável, com uma baita qualidade e com um perfil sensorial que eu gostasse, em 4 meses. Mas eu tirei da minha alma as melhores práticas possíveis. Cara, eu literalmente ia no fermentador todos os dias para poder ter certeza que ele estava lá. Do início da fermentação até ele ir pro barril, porque esse foi um hidromel comercial que eu fiz. Até ele ir pro barril para poder estar pronto para a torneira. Então, assim, depende. Mas, geralmente, 1 mês, 2 meses, dependendo das tuas práticas. Não sei se o Luiz concorda comigo. Concordo, cara. É muito complicado você fazer isso mais curto, porque tem a evolução natural do hidromel, tem a integração natural dos compostos, e isso não tem muito como acelerar, cara. É difícil, tem que ter esse tempinho, não tem mágica. Já houve casos aí, o Bonetti já conheceu, tinha uma galera que fazia hidromel em cerca de 20 dias, né, Bonetti? Eles engarrafavam. E... Isso. E, cara, não tinha equilíbrio, sabe? Cara, não... Pode ser que depois de um tempo eu não tomei ele envelhecido, tá? Eu tomei ele recém-engarrafado e tal, então eu não tenho propriedade para falar dele envelhecido. Eu não vou mostrar a marca, mas eu vou pegar um hidromel aqui, que o Luiz vai lembrar dele, pera aí. Então, cara, tem o seu tempinho, tá? E aproveitando, até comentando enquanto o Bonetti pega ali o do Carloto. Massa, lembra desse? Claro. Esse hidromel era vendido é a mesma garrafa ainda? Ervas negras. É a mesma garrafa? É a mesma. Ele era verde. Sim. Ele era verde. Eles venderam o produto que era para ser escuro, de ervas negras. O troço era verde, era horrível de tomar. E 5 anos depois, ele ficou escuro. Mas vocês querem ver uma coisa legal? Olha a quantidade de borra colada no fundo, porque o hidromel não estava pronto. Um pouquinho. Então, assim, não existe mágica. Existe técnica, existe conhecimento, existe procedimento, e quanto mais tu conhecer, mais tu consegue pôr em prática, melhor fica o teu processo, e com isso diminui o tempo. Mas não significa que vai estar pronto amanhã. Até porque reações químicas têm cada uma o seu tempo. Perfeitamente, Bonetti, perfeitamente. Só que o Carloto colocou ali, acabei meu primeiro hidromel e já estou preparando o segundo. É como a apicultura... Peraí, volta. Ih, fiz besteira. É como a apicultura entra no sangue e toma conta da gente. Carloto, eu vou falar o que pra você, bicho?
Desde que eu fiz meu primeiro, tô até hoje aqui na Lido. Bonete, pelo que eu conheço, também é a mesma coisa. Se nós tivemos períodos ali sem estar em contato com alguma produção, foi extremamente sazonal, foi uma coisa muito momentânea, cara. Hoje eu só produzo menos em casa porque eu tenho a produção comercial que me ocupa muito tempo. Então eu não tenho espaço físico mais para fazer. A loja virou a minha sala de produção, né? Então eu não tenho mais como. Mas, total, você começou a produzir a sua própria bebida, cara, nunca mais na vida você para. É uma coisa que te conquista, né? Só mandar um alô aqui, Everton Baza. Cara, o Baza é um amigão meu lá de Morungada, das antigaça. Esse abração, Mr. Baza. Bom te ver aqui, meu cara. É bacana ver essa galera que nos conheceu há muito tempo, agora prestigiando a gente. É muito gratificante ver isso, é muito legal. Cara, eu ultimamente não tenho produzido comercial por N motivos, né? Mas fiquei ano passado inteiro sem produzir nada em casa, porque eu só tava produzindo comercial. E mesmo quando tu não produz nada, de uma certa forma tu tá em contato, porque tu tá lendo uma coisa aqui, tu tá conversando num grupo ali, né? Agora a gente com as lives aqui, a gente tá sempre trocando uma ideia, a gente... Quer um golinho? Quer um golinho? Eu quero. Me dá. Pega aí! Então a gente sempre tá de contato. E é realmente viciante. Muito viciante. Porque é um troço tão infinito de possibilidades. Porque mais que a gente tenha um guia de estilos, tenha isso, tenha aquilo. Cara, para consumo pessoal, tu pode fazer do teu jeito. E é um troço tão louco porque adiciona isso, adiciona aquilo, testa isso, testa aquilo. Então, cara, é eterno, que nem o Luiz falou. Menino Douglas Speed falou... A última perguntinha rapidinho, então. Fiz meu primeiro hidromel hoje, fiz um tradicional. Minha dúvida é: preciso aerar ele nos próximos dias ou só hoje mesmo? Geralmente eu recomendo aerar até no mínimo 50% da atenuação, para garantir a taxa de multiplicação celular das leveduras, para elas ficarem saudáveis, faceiras, felizes e fazerem um alquinho bacana para a sua bebidinha ficar joia. Isso aí. Lembra que tem 3 pilares que eu preciso cuidar para minha fermentação ser feliz. Eu preciso manter população de levedura em boa quantidade, eu preciso manter nutrição para que elas fiquem populacionalmente felizes, né? E eu preciso manter um ambiente saudável fazendo remoção do CO2. Cara, se você manter esses 3 pilares ali, você consegue alavancar sua produção imensamente. Pessoal, não vai mais dar tempo da gente responder perguntas, só temos mais 2 minutinhos de live. Quem dá para fazer hidromel leve? Caporale, a gente falou um montão de hidromel leve hoje, cara. Um montão. Sugiro você assistir depois, por favor, a live. Terminando aqui, eu já vou colocar ela no Instagram. Nós falamos um monte sobre Session Mead, cara, antes de você entrar. Vê lá que tem bastante coisa legal. Ele perguntou ali que levedura usar. A que tu quiser, meu caro. É só fazer o cálculo do inóculo de levedura correto. Simples tranquilo. Assim. Vai tranquilo que qualquer levedura dá para você fazer hidromel leve. Leve não é o problema. Sim. Minha ideia é de vinho branco, total. Vai fundo que, cara, dá muito certo. Galera, quem tiver mais perguntas, por favor, deixa a partir de segunda-feira nesse vídeo mesmo lá no YouTube, que a gente responde na próxima live aqui para vocês. Ou entra aqui, vem dar um cheiro na gente e a gente responde ao vivo para vocês. Bonitinho? Muito obrigado, pessoal. Valeu pela presença novamente. A gente fica muito feliz de ver a galera vindo aqui. Deixem os likes lá nos vídeos do YouTube, né? Porque isso faz chegar a mais gente ainda, na real. Não é para nosso ego, porque a gente já fica... Mas é para poder com que nossos vídeos cheguem lá, nossas conversas cheguem em mais gente possível. Tá? Compartilhem os vídeos, deixem joinha, comentem lá com as perguntas, dúvidas, nos xinguem, nos reclamem, nos deem ideias novas e até a próxima quinta. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Lembrem-se,
Pessoal que tá na live tem 7% de desconto em compras na loja odenteazul.com.br utilizando o cupom FOFUXOS, tudo em maiúsculo, 7. O Dente Azul, maior loja de hidromel do Brasil, tá? Vai lá, prestigia a lojinha, compra hidromel ou assina o clube, que é mais legal ainda. Muitíssimo obrigado, galera. Um grande abraço a todos e vemos vocês na próxima quinta-feira ao vivo aqui no Hidromeliantes. Até mais. E que legal, Bonete, agora dá pra fazer live com mais de 1 hora. Ah, é? Você sabia disso? Nossas contas foram selecionadas para mais de 1 hora, então. Pois é, tá aqui, acabou de passar de 1 hora, cara, que legal! Mas vamos embora hoje, vamos embora. Depois a gente volta. Vamos analisar essa história aí. Cara, que legal! Até mais, pessoal.